Olá, alunos, pais, professores, responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia, agora da terceira série do Ensino Médio. Hoje a gente vai continuar, então, a falar sobre a evolução humana. Então, tá aí para vocês o título da nossa aula de hoje, é Evolução Humana, parte 2. A parte 1 a gente viu na aula passada, né? Justamente quando a gente viu aí a respeito das características que estavam envolvidas na evolução humana. E para me acompanhar nessa aula, o ser humano mais evoluído aqui do Centro de Mídias, o professor Giba. Fala, nossos estudantes queridos! Bem-vindos aí mais uma aula da terceira série do ensino médio. Hoje a aula tá nivelada, ó. Estamos no nível, então. Estamos no nível, tá Estamos alto no ó. nível. E quando eu subir aqui, ó, alto nível, tá? Alto nível. Vamos ver se até o final da aula a gente vai chegar A gente chega no alto nível. Isso! Muito bom, né? Então, os nossos professores aí que vão chegando, né? Vamos ver se eles vão contribuir, então, para que a nossa aula chegue, então, no alto nível Sabe que a gente chega, precisa. né? Toda vez estamos chegando, hein? A gente tá batendo a meta, né? Batendo a meta, tamo Só aí. que agora a gente tem que ampliar a meta. Isso, ampliar e, né, e nivelar. E nivelar, é isso mesmo. Então aí, gente, né, para vocês, a gente falou então um pouquinho a respeito da evolução humana na nossa aula passada, onde a gente viu ali uma das principais características, ou algumas, na verdade, né, a gente debateu aí algumas das características da evolução humana, ou que fizeram então que acontecesse esse processo, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de quais foram as etapas, né, como então os seres humanos foram evoluindo ao longo do tempo. E aí, né, os objetivos da nossa aula, na verdade, é um só, que é compreender como ocorreu o processo evolutivo da espécie humana. Então, a gente vai passar aí, na verdade, por todos aqueles humanos, né, antes de nós, até chegar, então, à espécie humana do Homo sapiens sapiens. Até chegar ao que tem agora. Até chegar ao que tem agora. Tristeza, né? É isso mesmo. Lembra, né, gente, que assim, a evolução, né, Giba, não necessariamente melhorou né? as características. Tem casos que piorou a situação. Né? Mas no caso, né, assim, a gente vai ter vários processos que tornaram aí os seres humanos mais habilidosos, que tornaram... Adaptativos. Exatamente, que tornaram os seres humanos também mais pensantes, né? Então, houve aí questões do desenvolvimento da consciência, da inteligência, da aprendizagem. Então, a gente vai passar um pouquinho, né, por essas etapas. E aí, né, gente, isso já é de praxe, a gente já sempre fala como acompanhar, então, as nossas aulas. Tá aí para vocês. Então, a gente vai ter a identificação da aula com data e título. Então, coloca aí no seu caderno o título da aula de hoje, a data também de hoje. E aí, façam, né, as anotações aí no seu caderno da nossa aula, né, principalmente aí dos pontos mais importantes a respeito da nossa aula. E aí, anotem também as dúvidas, né, para vocês conseguirem, então, solucioná-las com o professor que está aí acompanhando vocês na escola. E por último, não menos importante, né, Giba, a resolução das atividades. Isso, né? importante, né? Super Mas, importante. Na finalização agora, né? Do Exatamente, bimestre, isso mesmo. finalzinho. É mesmo, né? Então, agora que o bimestre, né, o quarto bimestre está acabando, a gente está aí na reta final, então, foco aí nas atividades, para vocês, então, conseguirem aí passar por todas as atividades, também passar pelo nosso conteúdo e também solucionar as dúvidas, né? Isso é o mais importante, na verdade, que vocês que estão aí do outro lado, que vocês consigam, então, solucionar as dúvidas, né? Que é importante, mais que, ainda mais no terceiro ano aqui, muitos alunos fizeram o Enem. Falar em Enem, você viu que caiu questões que a gente falamos aqui ao vivo. É mesmo, olha DNA, só. Caíram questões ali das plantas também, angiospermas, né? Questões de gimnospermas, vacinas, pelo que eu vi também. Então, olha só, a gente falou de bastante coisa que estava presente aí no Enem, olha. A gente acertou sem querer, hein, Giba? Acertamos, hein? Fizemos aí. Isso mesmo. E aí, gente, né, também, então, o que nós vamos aprender hoje?
Esse esquema a gente já, né, apresentou aí na aula passada para vocês. Então, só relembrando, a gente está lá dentro da era cenozoica. Na era cenozoica, a gente tem lá o palógeno, o neógeno e o quaternário. Quando a gente chega no quaternário, aí a gente tem ali as subdivisões em piloceno, pleistoceno e holoceno. A gente vai falar um pouquinho aí de cada um, né? Então, no Piloceno a gente tem os primeiros hominídeos, então a gente falou aí um pouquinho a respeito das principais características da evolução humana. No Pleistoceno a gente vai ter o Homo sapiens sapiens, como a gente conhece agora, e no Holoceno, né, as questões aí de civilização humana. E aí, né, Giba, o mais interessante é que para a gente chegar aonde a gente está agora, as questões de civilização e de sociedade foram muito importantes, Muito viu? importante, né? É tudo uma evolução, né? Ali dos hominídeos, né? A questão lá da caça, era do fogo. Exatamente, isso mesmo, O vive, né? a caça, né? Exato, Com o desenvolvimento das Isso. mãos. Muito bem lembrado. Então, essas questões de convivência, de socialização, foram super importantes justamente também para o desenvolvimento aí das questões cerebrais, desenvolvimento E da das habilidades, inteligência, das habilidades, isso mesmo. E aí, gente, para a gente começar, então, e para a gente aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, tá aí para vocês no chat. Como evoluiu a espécie humana até chegarmos ao homem moderno, como conhecemos hoje? Então, aí a gente tem vários aspectos, né? Coloquem aí pra gente, participem, vocês têm aí um minutinho e a gente já volta. Legal aqui a participação dos nossos professores. O professor Érico comentou a adaptação do corpo e do ambiente. O professor Giovanni, Holoceno foi a fase das mudanças ou transformações ambientais sobre o planeta, que recai sobre o ser humano, né? E aí foi a participação dos nossos professores aí. Por enquanto eles Estão chegando ainda, né? Mas tá ótimo, professores. Muito obrigado aí pela participação A de professora vocês. Silvana falou desenvolvimento do crânio e da cultura. Opa, muito bom, isso mesmo, né? E aí, né, professores e alunos, né, a gente segue aí com algumas etapas, então, da evolução humana. A gente começa com os primatas, né? Então, os primeiros primatas, eles habitavam as árvores lá das florestas e alimentavam-se de folhas e insetos. A partir que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem aí um ancestral comum entre primatas e os hominoides, né? E os primeiros hominídeos também. Então, aí, a partir daí, as linhagens se dividem. E aí eu tenho os primatas que a gente conhece hoje, seguindo uma determinada linhagem, e aí a gente tem a evolução humana a partir aí dos hominoides e dos hominídeos, né? E então, gente, isso que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente tem um ancestral comum, exato, entre eles, só que aí depois as linhas evolutivas se separam e aí cada um vai evoluindo de acordo aí com as suas linhas evolutivas. Tanto é que, né, tem aquela pergunta, por que ainda existem macacos? Porque Justamente por causa disso, é uma outra linhagem ancestral comum, mas com linhagens diferentes. E aí, nos primeiros hominoides, eles também habitavam as árvores, mas eles desciam ao solo de vez em quando.
Eles eram quadrúpedes, mas às vezes eles endireitavam o corpo e acabavam se locomovendo sobre as patas traseiras. Então aí a gente tem um início do bipedalismo, que a gente viu que era uma característica, né, quando eles passam então a caminhar sobre duas pernas, né, ou sobre duas patas, no caso. E aí, a partir daí, a gente tem os hominídeos. E aí a gente entra com todos aqueles gêneros, né, que a gente já conhece, por exemplo, a partir do Australopithecus e os Homos, que vem aí em seguida. Então a gente entra primeiro com o gênero Australopithecus, na verdade. Então a gente tem aí, olha, o Australopithecus é o afarense, que ele caminhava já sobre os dois pés, apresentava longos braços e conseguia aí se pendurar nas árvores. Já os africanos, né, os australopithecus africanos, ele já tinha o caminhar ereto, então ele já andava ereto, conseguia coletar frutas e já, olha só que legal, ele já abatia outros animais usando pedras. Então ele já tinha uma habilidade um pouco maior do que o Australopithecus afarense, no caso. Então, a partir daí, ele já começava, por exemplo, a um início ainda bem rudimentar da utilização aí de algumas ferramentas para conseguir coletar frutos, abater animais, para ter uma expansão, então, da sua dieta e da sua nutrição. E aí, a partir daí, a gente entra com um homo. Então, olha só que legal. A gente tem aí o Homo habilis. E aí, o habilis vem justamente disso, né? De habilidade, de habilidoso. Então, ele já fabricava instrumentos, mas eram instrumentos simples e normalmente de pedra. Também, né, participava aí na construção de cabanas. E aí, já nesse momento, já tem o desenvolvimento de uma linguagem rudimentar. E alguns desses indivíduos, né, eles foram encontrados na África, vestígios, né, desses indivíduos foram encontrados na África. Uma coisa interessante, Giba, é que justamente quando a gente fala no desenvolvimento da linguagem rudimentar, seria aquela linguagem sonora muito semelhante aos bebês. Então, era algo que eles balbuciavam, às vezes, algumas coisas para conseguir realizar essa comunicação. A comunicação é muito mais com o corpo, né, do que com a... Exatamente, do que propriamente, né? Isso, do que propriamente com a fala e tudo mais. E uma outra coisa importante é que a partir daí do Homo habilis a gente começa a ter um período de socialização desses indivíduos. Então eles começam a viver mais em comunidade. E como a gente tinha falado anteriormente, essa questão da socialização é super importante para o desenvolvimento do que a professora citou, a professora Isso. Silvana, né? Isso. Ela citou lá no nosso chat que era o desenvolvimento do crânio. Desenvolvimento exato da cultura. Não só o desenvolvimento do crânio, mas também o aumento do volume e da massa cerebral nesse sentido. E aí uma outra coisa que vem com a socialização, Ogiba, é que a partir daí eu passo adiante aquilo que eu aprendi. Sim. Então, por exemplo, para os meus filhos, digamos assim, eu passo aquelas técnicas, por exemplo, rudimentares de fabricação de instrumentos ou até mesmo técnicas de caça, de pesca, né, técnicas de guerra, às vezes com outros indivíduos. Isso eu vou passando adiante para os meus filhos, por exemplo, ou para aqueles outros que estão ali presentes na minha sociedade, na minha comunidade. Então, isso foi super importante para o início, então, desse desenvolvimento da linguagem. Uma outra coisa importante também para o desenvolvimento da linguagem, que a gente viu lá na nossa aula passada, que a gente pode trazer para agora, é a questão do queixo, a questão do maxilar. Então, esse queixo, esse maxilar, toda essa estrutura óssea, por exemplo, aqui que fica na região bucal, ela começa também a sofrer uma série de transformações justamente para permitir um desenvolvimento mais apurado da linguagem também. Exatamente. Você está comentando aqui sobre o professor Anjo colocou o Australopithecus gerou o Homo erectus, que gerou o Homo de Neandertal,
e o Homo sapiens há 500 mil anos atrás. É Exatamente, isso mesmo, né? Então É. a gente tem aí o Australopithecus, que é o, né, que a gente diz lá que é um dos mais antigos, né? E a Isso. partir daí eu tenho aí o desenvolvimento e o surgimento desses outros indivíduos. O Homo de Neandertal era um homem baixo, robusto e resistente ao frio, o senhor comentou, né? Muito bem, isso O professor mesmo. Giovanni comentou, porque o aparelho fonológico não estava pronto. Isso mesmo. O Cro-Magnon viveu há 45 mil anos atrás. E tinha característica próxima do homem de Neandertal e do Homo sapiens. O senhor comentou também a questão do outro homem Cro-Magnon, né? Muito bem. Então, O olha, Giovanni colocou, acho que a questão Opa. acho que o tamanho do cérebro, né? De 3,5 centímetros no volume, né? Aham. 3,50 centímetros cúbicos e hoje é 12 centímetros cúbicos o tamanho do nosso cérebro. Exatamente. Volume Então, do- olha só o volume, né? Como que aumentou. E olha só que Diminuiu, bacana. né? Aumentou. Hoje é 12 centímetros cúbicos, E antes era? 350. Ah, 350. Isso. Eu entendi 3. Mas sim, é exatamente como diminuiu. Diferença gigantesca, né? Exatamente. Porque aí justamente a gente tem a mudança na questão ali do crânio mesmo, né? Na questão do esqueleto. Então, Isso. no caso aí, a gente aumenta as conexões neuronais e a massa em si a gente precisa diminuir para também a gente diminuir o gasto energético, as questões metabólicas, né? Que eles estão falando. Eu não sei que ele colocou. Depois ele aumentou aqui. Será que ele tinha errado? Então, ele colocou 1.250 Tá, então, volume. então vamos lá, professor. Então aí não tem problema. Então aí depois você manda aí pra gente se aumentou, diminuiu, né, Isso Giba? é bom, bastante. Que aí a gente coloca aí de novo e a Qual que gente... seria o, né? Exato, qual que Se tem seria uma mudança, então... característica da mudança no volume, né? Porque no caso, por exemplo, do volume em si, alguns registros fósseis indicam um aumento do volume. Mas outros acabam indicando redução. Exato. Então, tem aí algumas questões que ainda também não são bem definidas. Porque justamente quando ele fala no aumento do volume, não necessariamente a gente tem também uma melhor inteligência e um aumento do conhecimento. Essas coisas não estão necessariamente não tá relacionadas, né? Mas aí, no caso... O que eu acredito que ele esteja falando é que realmente houve um aumento do volume, como eu tinha falado da primeira vez. Beleza. Tá? Mas aí, beleza, professora. Aí a gente vai aí se comunicando na nossa aula. E aí, gente, a gente, né, como o professor lembrou também, a gente tem o Homo erectus, que a gente tem ali, olha, instrumentos de pedra já mais complexos. Como ele falou da questão aí também do frio, né, que eles conseguiam já se abrigar mais a respeito do frio, justamente por causa da cobertura do corpo. Então, eles cobriam o corpo já com pele dos animais, então eles já conseguiam fazer isso de retirar a pele dos animais para a fabricação de roupas, casacos, tudo ainda rudimentar, mas já conseguia fazer algo nesse sentido. Também já andavam em grupos, aí, olha, de 20 a 30 indivíduos, já tinha uma linguagem um pouquinho mais sofisticada do que o habilis, e aí, né, a questão do fogo, né, quando você fala aí, a gente tem, então, aí a questão do fogo, que foi muito importante para esses organismos. Para a evolução, foi super importante. Porque com fogo você faz, né? Exatamente. Tem várias atividades que você vai com fogo, esquentar a comida, né? Isso, que aí você consegue justamente modificar a sua nutrição. Isso. Você já consegue, por exemplo, que nem você falou, cozer os alimentos, né? Cozinhar os alimentos e tudo mais. A questão da caça, né? Melhorou a caça. Porque muito, porque aí agora você consegue consumir mais proteína nesse sentido, né? E aí a gente passa para o Homo neanderthalensis, que dentre eles é o mais habilidoso. Então teve aí a criação de inúmeras ferramentas, armas, abrigos, enterrava os mortos já em cavernas. Então olha só, eles já tinham um processo cerimonial, então eles já ofertavam, né, flores, objetos para os seus ancestrais e aqueles que morriam, né? E aí eles acreditam-se, né, que conviveu aí com os primeiros homens modernos. Então aí, como que isso foi evoluindo, né? Essa questão aí da sociedade, da socialização, né, da vivência na comunidade, como isso foi evoluindo também ao longo do tempo.
E com isso veio também a evolução da linguagem, da consciência, da inteligência, da aprendizagem, né? E o desenvolvimento mesmo do córtex cerebral, desenvolvimento maior também do cérebro, que aí foi surgindo a partir desse momento. E aí, né? Por último, a gente tem o Homo sapiens, né? Que se espalhou já aí pelo planeta, já, né, tem aí uma habilidade muito maior, né, com instrumentos de pedra, marfim, osso, já desenvolveu a pintura e a escultura, maior desenvolvimento do cérebro, também maior capacidade aí de raciocínio, comunicação, inteligência, e aí não para, né? A gente está sempre, então, evoluindo. Então, o Homo sapiens é o nosso estágio. Por enquanto, né? Dizem sim. que a gente chegou no Homo sapiens sapiens, porque agora... porque a gente já domina um pouco mais essas questões tecnológicas, questões digitais, né? Então a gente já passou para uma outra escala, exato. A gente está no nível sapiens. Acima. Estamos chegando no nível acima, sapiens. Estamos chegando. E aí, gente, né? Vamos lá para nossa hora do vídeo. Então, olha só. Esse vídeo, uma parte dele a gente passou na aula passada e hoje a gente vai passar aí o restante do vídeo. Acompanhem com a gente e pode soltar. Durante, né, a linha do tempo a gente vai vendo aí também, né, a evolução humana. Então no Homo habilis, né, que ele começa a utilizar as ferramentas, no Homo erectus também, nessa questão de controle aí do fogo, né, até a gente chegar no Homo sapiens e antes, né, no Homo neanderthalensis, né, nesse caso. Isso mesmo. Então a gente tem essa linha, e essa linha do tempo é para deixar talvez um pouco mais didático de explicar que eram espécies diferentes. Mas não é uma linha reta e única, era um mosaico, porque muitas espécies existiram ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que já tinha aqui Homo sapiens, tinha homem de Neandertal também. Então, eram espécies que ocupavam aí até mesmo ambientes próximos, mas algumas, como o homem de Neandertal, deixou de existir, e a outra, como a nossa, estamos aí até hoje, né? Exatamente. Inclusive, né, aí a gente tem aqui, né, como esses homens migraram, né? Isso mesmo. Então, a linhagem evolutiva humana, ela surgiu no continente africano mesmo, que é o berço, né, da linhagem humana. E aqui na região da Tanzânia, algo aconteceu muito interessante, porque muitas espécies surgiram dali e dali elas começaram a se dispersar. Então, um marco muito interessante é o Homo erectus, né, que foi a primeira espécie da linhagem evolutiva humana a deixar o continente africano e começar a se espalhar por aí. Depois outras também foram saindo. E é muito bacana que a gente começou a explorar outros pontos, né, outros continentes que antes a gente não chegava. E hoje, né, nós, o Homo sapiens, acabou aí dominando e se espalhando pelo mundo todo, né? Exatamente, né? Então, olha só, gente, aqui no museu a gente tem um montão de coisa ainda para ver, né? Eu ainda vou ficar aqui passeando um pouquinho, vendo ainda mais as coisas que tem no museu. Camila, gostaria muito de agradecer a sua participação. E aí, pessoal, a gente se vê na nossa aula, tá? Até mais! Legal, olha hein? só que bacana, né, Museu, Giba? Impacto no museu, hein? Isso mesmo, esse daí, né, gente, para quem não viu o vídeo da aula passada, a gente estava aí no Museu de História Natural, no Zooparque Itatiba. Então, pertinho aqui de São Paulo, né? Então, é um museu bem bacana, fica dentro do Zooparque, então você entra lá no Zooparque, consegue ver, né, o parque em si, os animais e ainda consegue entrar e olhar, observar, né, e conhecer um pouquinho mais aí a respeito do museu. Colocar na agenda aí, né, para fazer Por favor, né, agora que visita. vamos entrar aí, né, logo mais a gente vai entrar aí de férias, né, muitos aí vão entrar de férias, visitem aí o museu, que é super bacana, tem bastante coisa legal. E aí uma das coisas que a gente viu é justamente essa questão aí da evolução humana, né, que a gente viu também como houve a migração dos homens, né, que os primeiros vestígios foram encontrados realmente lá na África e a partir daí eles foram tomando ali os outros continentes que a gente conhece hoje em dia, né? Muitos aí dizem que teve aquela passagem pelo Estreito de Bering, né, para chegar ali nos outros continentes. E aí é mais uma hipótese, né? Quando a gente fala de evolução humana, a gente não conhece tudo ainda.
todo dia tá saindo coisas novas, né? Sempre estão saindo. O pessoal sempre pesquisando aí. Exatamente, sempre estão Natação, saindo né? coisas novas, né? E até a idade deles, né? Sempre Inclusive tá se atualizando, isso, né? inclusive a idade, questões de ancestrais, então tá sempre tendo novos vestígios, coisas novas que estão saindo. Então, assim, Não é um livro fechado, né? Acabou não, aqui, nunca é, nunca é. Aqui A isso é evolução questão, humana, então tá sempre, todo dia tá algo novo. a gente está sempre evoluindo, né? Então aí, né, nesse sentido, os aspectos da evolução nunca são aí fechados, né, Giba? Então, olha só, Legal, gente, né? Então, aí a gente viu um pouquinho a respeito das etapas da evolução humana. E aí a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Alto nível? Alto nível, e tá nivelado, Aí hein? sim, aí Olha sim. que beleza, hein? Evolução humana É um assunto aí, né, que rende bastante. Legal, A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula, pessoal. Até mais! Tchau, pessoal!